Bom dia! Esse é um canal que fala sobre viagens por terra, mas hoje o vídeo é sobre o meu carro de Overland, meu Jeep Renegade. Vamos falar um pouco sobre a minha experiência com ele. Já fiz um ano com o carro, já passei um pouco mais de 25 mil quilômetros. Já passou por 2 revisões na concessionária. Então vou dar minha opinião sobre ele depois de todo esse tempo. Começando pela parte de fora, o Jeep Renegade é um SUV compacto 4x4. Esse carro é um ano 2022, a versão Trail Rock 4x4. As alterações que eu fiz no carro até hoje foi um lift de 1,5 polegadas e o rack em cima do teto. O resto do carro é tudo original. Já andei com ele na terra, na areia, na pedra, na água. Então já consigo dar a minha opinião sobre esse carro. Já que a gente está no lado de fora, vamos abrir o capô e falar do motor. Esse motor passou por algumas polêmicas aí recentes, mas esse carro já está no mercado aí há uns 4 anos mais ou menos. Por enquanto, o único problema que ele teve foi consumo de óleo. Esse motor especificamente desse carro teve um pouco desse problema, mas nem comparado com alguns usuários que tiveram uma queima excessiva do óleo. Esse carro aqui, quando ele foi para manutenção, ele teve uns 300 ml mais ou menos, teve que ser reposto de óleo no motor. Fora isso, só as manutenções normais foram feitas nele até hoje. O pessoal gosta muito de falar mal desse carro, só que esse motor aqui ele proporciona potência muito boa para esse carro. E sobre o motor especificamente, depois que foi reposto o óleo, foi feita uma atualização no motor e que resolveu o problema. Então eu já fiz a segunda revisão dele de 24 mil quilômetros e não tive nenhum problema depois. Tirando isso, o motor é muito bom. Ele tem uma potência espetacular e no dia a dia ele entrega conforto em ultrapassagens e tudo mais. Pessoal que gosta de manta acústica, ele veio com manta acústica. Teve algumas unidades que não vieram, mas pelo que eu sei, eles foram colocando depois nos carros na concessionária. Ou senão você pode ir atrás e reclamar, porque todos deveriam vir com uma manta acústica. Uma coisa que eu não vejo ninguém falar é sobre o farol desse carro. Ele tem um farol muito bom, ilumina muito bem durante a noite, faz bastante diferença na estrada. Porém, comparado com o farol que tinha nas versões anteriores, das versões mais caras do Renegade, para mim isso foi um pouco de corte de custo, foi simplificado um pouco esse farol. Mas ele cumpre muito bem a função dele no carro, então é um farol excelente, muito bonito também, a assinatura dele lá de fora. É uma das coisas que eu gostei muito nesse carro. Esse carro vem equipado com esse pneu Pirelli Scorpion 215/60 com aro 17. Ele não chega a ser um pneu AT, mas eu testei esse carro em várias circunstâncias, na terra, como eu já falei, na areia, travessia de alagado, e para a proposta do carro esse pneu é muito bom mesmo. Ele é um pneu que funciona muito bem em várias situações, por isso eu acabei não trocando esse pneu, mantive ele original, porque pro intuito que eu comprei o carro, eu não achei necessário botar um pneu AT por enquanto. Provavelmente quando esse pneu tiver desgastado, provavelmente eu vou colocar um pneu AT, mas esse aqui já cumpre muito bem a função dele também. A suspensão desse carro originalmente já é um pouco mais alto que as outras versões. Isso ajuda bastante em algumas travessias, em terrenos muito acidentados. Porém, eu optei por fazer um lift de suspensão de 1,5 polegadas, que aí sim o carro ficou uma altura excelente. Não bate mais nada embaixo do carro, dificilmente arrasta em algum lugar o fundo, e como tem um ângulo de entrada muito bom e um ângulo de saída, eu nunca encostei nem raspei a frente ou a traseira do carro depois de fazer esse lift, e até antes pela altura que ele já tinha. Outra polêmica que esse carro tem é o porta-malas. O meu tá bem bagunçado aqui, tem um monte de tralha. Eu saí de um carro hatch, antes eu tinha um Onix, que tinha 290 litros, eu acho, ou 300 litros de capacidade. E apesar da litragem declarada da fábrica, eu acho que não tem nem comparação o tamanho desse porta-malas com o do Onix, por exemplo. Claro, esse carro veio equipado com um pneu, um step quinta roda,
exatamente igual aos outros, e ele ocupava um pouco mais de espaço aqui dentro. E para ganhar um pouco mais de espaço, eu acabei tirando ele daqui e colocando lá no rack lá em cima. Depois eu mostro mais para vocês. Porém, no dia a dia, eu não acho que a falta de espaço me atrapalha. Uma coisa que não levam em consideração é que a altura do carro aqui, eles contam a litragem até onde veio o tampão aqui, né? Só que tirando aqui essa parte de proteção, você tem uma altura muito boa para colocar algumas coisas aqui, até em cima. Claro, talvez possa atrapalhar um pouco a visibilidade, mas ainda assim, às vezes você consegue colocar alguma coisa num lado, no outro, não vai atrapalhar. E aí, tirando o step, também eu ganhei um pouco mais de espaço, deixei ele um pouco mais profundo, senão ele fica aqui nessa altura. E com isso, eu acho que uma família até com um filho, dá tranquilamente para se virar com esse espaço que tem aqui. Só que, claro, isso vai de cada um. Tem gente que gosta de carregar um monte de coisas cada vez que vai sair de casa. Aqui, por exemplo, tem um monte de tralha, mas, por exemplo, eu uso esse carro para acampar, então eu consigo encher o porta-mala dele carregado e levar todas as minhas coisas de camping, sem precisar deitar o banco ou usar o banco de trás, as coisas básicas de camping. Como agora a gente faz viagens mais longas e tem uma geladeira automotiva, provavelmente agora a gente vai ter que usar os espaços do banco da frente, aliás, dos bancos de trás, né, para carregar algumas coisas. Bom, como eu falei, eu optei por colocar um rack em cima do carro. Óbvio que isso não vai ser a opção de todo mundo, mas consegue ganhar um bom espaço, tirando o step lá de dentro e deixando ele aqui no lado de fora. Falei do lado de fora, agora vamos falar sobre o lado de dentro. Bom, esse carro vem equipado aqui com esse painel parcialmente digital, que no meio ele tem essa tela aqui e nas laterais ele tem alguns LEDs que mostram a temperatura e o combustível. Eu tenho algumas críticas para esse painel, mas é um baita diferencial comparado a alguns outros carros. Porém, na verdade, a minha crítica é mais porque ele é muito subutilizado. Como ele é uma tela aqui customizável, que tem várias informações, eu senti falta de várias informações úteis, principalmente para um carro 4x4 voltado para aventura e tudo mais. Eu achei que falta algumas informações, por exemplo, a potência da bateria. Outra coisa é a pressão dos pneus. Esse carro ele tem o sensor de pressão dos pneus, mas ele não é um sensor igual tinha nas versões antigas do Renegade. Ele é um sensor só que mostra quando os pneus estão cheios ou estão muito vazios. Isso porque ele não é um sensor de pressão, na verdade. Ele é um sensor do ABS que faz essa leitura de alguma forma e ele detecta quando o pneu está mais vazio. Então eu consigo calibrar os pneus e colocar aqui que eles foram calibrados, mas eu não consigo ver a pressão dos pneus. E isso para um carro 4x4 é essencial saber a calibragem dos pneus. Então eu achei isso um baita pênalti, eles terem tirado esse leitor, né, que tinha antes. Você conseguia ver a pressão nos 4 pneus e agora não tem mais. Então esse para mim é um ponto negativo. Não que desabone o carro totalmente, mas tendo em vista a proposta do carro, eu acho que seria um item obrigatório. Outra coisa que não tem nesse carro aqui, você tem o percurso A, percurso B, que é trip A, trip B, que geralmente tem nos carros. Até consigo criar mais opções aqui se eu quiser. Ele tem também aqui o consumo médio entre os abastecimentos. Ele tem um histórico aqui que vem fazendo a média a cada 20 km. Essa é a média que ele vem fazendo aqui na cidade, em estrada de terra. Então essa é outra questão sobre esse carro. Consumo. Primeiro que esse painel aqui ele não mostra o consumo instantâneo, por exemplo. Então, por isso que eu acho que essa tela é muito subutilizada. Por ser uma tela totalmente customizável aqui, você pode mostrar qualquer informação. Eu tenho certeza que a central do carro tem essa informação, mas não mostra aqui na tela. Então isso é mais uma falha para mim. O consumo desse carro. O meu carro, pelo ter o rack no teto, tem uns 10% aí de perda no consumo. Isso não é uma coisa tão gritante ali, mas tem uma diferença no consumo. Porém, mesmo sem o rack no teto, eu fiz as médias desse carro já algumas vezes. Então, as versões 4x4, S e Trailhawk, eles têm um consumo bem piorado comparado às outras versões. Então, na cidade, essa média que vocês estão vendo é o que ele vai conseguir fazer, 8,5, 7,5.
pegar muito trânsito, 7,5. Mesmo com o start-stop ligado, ele vai fazer essas médias. Tem muita discussão sobre essas médias na internet. Eu já vi alguns mecânicos falando que esse carro ele sempre sai com 4x4 quando ele está saindo da inércia e depois ele desacopla quando está no automático. Isso que pode fazer o consumo dele aumentar, mas até hoje a montadora não... Bom, a montadora eu acho que não vai explicar bem isso, o consumo, né? Mas o motor 1.3 era esperado que ele fizesse um consumo melhor. Apesar desse motor ter um consumo melhor do que a versão anterior, 1.8, eu acho que ainda assim poderia ser um pouquinho melhor o consumo dele. Talvez não na cidade, mas na estrada. Porque na estrada, o máximo que eu consegui fazer, andando em lugar plano, muito tranquilo, foi 12 km por litro. Mas isso foi tipo a exceção. Em média, esse carro vai fazer 10,5, 11 no máximo, na estrada. Então, se você procura um carro que faça consumo baixo, esse não é um carro para você. Talvez a versão 4x2 pode ser um pouco melhor o consumo, pelo que eu pesquisei, mas esse é o consumo que as versões 4x4 fazem. Eu tenho falado algumas coisas que eu não gostei no carro, mas são pontos que eu acho que poderiam melhorar nas próximas versões até, porque na verdade eu estou muito satisfeito com o carro. Então, por mais que eu tenha alguns detalhes que eu vejo que poderiam ser melhor, ainda assim o carro é muito bom, tá? Mas vamos continuar. Bom, eu falei um pouco sobre o motor, né? Mas vamos falar agora um pouco sobre o desempenho dele na estrada, né? Esse carro, ele tem uma potência muito legal. Isso é uma das coisas, um ponto alto desse carro. Para quem gosta de dirigir e gosta de andar na estrada, esse carro sobra potência para ele, por causa do peso, né? Ele é muito mais leve que o Compass e o Commander, por exemplo, que usam o mesmo motor. O 0 a 100 desse carro aqui, em média ele vai fazer 10 segundos. As versões 4x2 conseguem fazer uma 0 a 100 melhor, mas esse aqui vai fazer 9,5, 10 no 0 a 100. Isso dá uma segurança muito boa para fazer ultrapassagens e andar em estrada aí. E comparado com a versão 4x2, por exemplo, uma coisa que as pessoas não falam, o consumo da 4x4 é maior, tudo mais. Só que a segurança na estrada da versão 4x4 não tem nem comparação, tá? Se você entra, por exemplo, num dia de chuva aí e você habilita ali o 4x4 Lock, a estabilidade do carro muda completamente. Você tem muita segurança de andar no carro. Claro, não é porque tem 4x4 que vai precisar abusar dele na chuva, né? Mas dá uma diferença muito grande em você passar em lugares com poça de água, por exemplo. Com a tração 4x4, aquela sensação de aquaplanagem é reduzida muito, porque enquanto um pneu está na água, né, o outro ainda está tracionando. Então isso é uma questão de segurança até, que eu acho muito importante no carro e que as pessoas não levam em consideração. Bom, a multimídia do carro, muita gente fala que poderia ser maior essa tela aqui e tal. Cumpre a função dela também. Algumas pessoas falam que ela é lenta. Claro, tem outras multimídias que talvez sejam um pouco mais rápidas aqui, mas não é nada que incomode a velocidade dela. Dá pra ver que as coisas não são instantâneas aqui. Quando você clica, às vezes tem um delayzinho, mas, cara, ela é muito boa. Funciona, não trava. Ela tem esse delay, mas ela não fica travando, nem te incomodando na hora de você usar. Uma coisa muito importante nessa multimídia é o GPS. Eu geralmente uso o Android Auto nela, né, com o Google Maps. Só que como eu ando bastante em região rural, natureza e tudo mais, vários lugares não têm acesso à internet, então eu acabo baixando às vezes os mapas antes. Só que o Google Maps, cara, não dá para confiar. Ele funciona só quando ele quer, às vezes ele simplesmente para, você tem o mapa todo baixado offline e ele não funciona. Pode reiniciar o celular, fazer o que for, ele não vai. E esse mapa aqui, o GPS já me salvou de várias enrascadas por causa disso. Então, por mais que ele não esteja conectado na internet, não vai identificar o tráfego ou coisas assim, por exemplo, ele já vai te ajudar a sair de vários lugares que às vezes o Google Maps não vai conseguir te tirar. Conforto. Cara, o ar-condicionado desse carro é sensacional. Eu nunca tinha tido um ar-condicionado dual zone, mas agora aqui, ó, ar-condicionado, a minha esposa usa a temperatura dela mais alta, eu uso na temperatura que eu quero e não tem mais briga de aumenta, diminui, mexe no ar, mexe no vento. Não, cada um configura, você coloca a temperatura e acabou. Não precisa ficar mexendo no vento, aumentando, diminuindo. Se você quer mais frio, diminui a temperatura e é isso aí. Você só mexe numa função
e ele já vai gerenciar todo o resto. Mas uma crítica que eu tenho é porta-objetos aqui. Depois que foi colocado o carregador por indução aqui, você perdeu um baita espaço aqui. Então, quando você tem carteira, não tem um lugar bom para colocar. Talvez aqui, mas aqui a minha carteira, por exemplo, às vezes não entra. Aqui tem um lugar para colocar o celular, que era as versões antigas, né? Mas como tem o carregador por indução, eu só coloco lá. Então esse espaço aqui acaba sendo inutilizado e meio que não cabe bem em qualquer carteira aqui. Se for uma carteira mais larga, ela não entra. Bom, tirando isso, a parte do câmbio do carro é muito bom. As trocas de marchas são imperceptíveis. Você tem 9 marchas aqui, mas você nem percebe ele trocando as marchas. Ele não é um câmbio muito rápido, mas, cara, se você não quer um carro de corrida, isso não vai fazer diferença para você. As aletas aqui atrás do volante, eu uso elas bastante, principalmente em serra, descer serra, reduzir marcha, mas em ultrapassagem, por exemplo, antecipação de ultrapassagem, eu nunca usei isso aqui, porque você pisa no fundo, o carro reduz, não é um negócio absurdo, ele tem um delay no pedal do acelerador. Eu já vi gente colocando aqueles redutores de delay nesse carro aqui, cara, não tem necessidade nenhuma. Você tem o modo Sport aqui, habilitou esse modo, ele já muda ali o grafismo aqui no painel e automaticamente o acelerador já fica super sensível, as marchas reduzem, então se você se incomoda muito com aquele delay, é só colocar no modo Sport e já era. Claro, com isso ele vai reduzir as marchas e consequentemente o consumo vai cair drasticamente, mas é uma opção que já tem no carro. O que eu acho que poderia ter é, na verdade, uma versão Eco, para talvez conseguir economizar mais combustível. Talvez eles não conseguiram uma economia maior, mas seria uma opção muito boa. Bom, e o comportamento no fora de estrada? Cara, os modos de tração, se você souber usar e tiver informação suficiente e saber como usar cada um deles em cada circunstância, cada situação, eles vão ser muito úteis. Só que, claro, o off-road não é só porque o carro tem opções automáticas aqui que ele vai passar por todos os lugares. Se você quiser entrar num lugar alagado, entrar num atoleiro, sem informação de qualquer jeito, qualquer carro você pode atolar. Não interessa se é Renegade, se é Dodge Ram, se é TR4, se é o que for. Você primeiro precisa ter informação para depois tentar transpor um obstáculo. Então o off-road é um conjunto de técnicas que você precisa dominar para conseguir transpor alguns obstáculos. Além disso, tem a função HDC aqui, que é a função de auxílio em descida. Essa função é muito boa também, principalmente para você descer morros escorregadios que você não vai conseguir controlar o carro só no freio, ou às vezes mesmo com uma marcha reduzida. O HDC ele faz frenagens autônomas ali nos pneus e vai detectando a necessidade de frenagem de cada um deles. Então, num carro normal aí, sem esse tipo de auxílio, você não consegue fazer isso só no pedal aqui. Outra coisa que tinha nas versões anteriores, que foi tirado nesse carro, que eu achei um ponto negativo, foi o inclinômetro. O inclinômetro é uma informação muito importante, inclusive uma informação de segurança, porque o manual do carro ele tem a capacidade máxima de inclinação do carro, só que provavelmente a central desse carro tem essa informação, porque o controle de tração e estabilidade ele atua dependendo do ângulo que o carro tá rodando, só que essa informação não tem aqui no painel, não tem em lugar nenhum. Poderia ter aqui na multimídia em algum lugar, mas não tem. Então eu tô falando isso porque essa aqui é a versão Trailhawk. Eu vi vários reviews de outros usuários aí na internet, só que esse carro aqui ele é focado nesse tipo de aplicação, então eu acho que ele deveria ter uma atenção um pouco maior nesses detalhes. Outra questão que eu queria falar desse carro é a autonomia. Toda vez que eu encho o tanque desse carro, ele marca aqui 650 km, talvez até um pouco mais de autonomia. Só que eu não sei como que é feito esse cálculo aí. Eu acho que ele deveria levar em consideração a média que o motorista está fazendo para fazer esse cálculo, mas pelo que eu entendi, ele cria uma média fantasiosa aí
porque eu nunca consegui fazer essa autonomia, nem querendo, nem andando no plano, eu acho, em linha reta, conseguiria fazer essa autonomia. O máximo que eu consegui foi uns 550 quilômetros, mais ou menos. Então essa autonomia, ela é um pouco fantasiosa, ela não mostra real quantos quilômetros tu consegue fazer. Quando começa a chegar mais perto ali, chega na reserva e tudo mais, ele começa a mostrar uma autonomia um pouco mais precisa, digamos assim. Só que, como não é claro como ele faz esse cálculo, não dá para confiar totalmente na autonomia dele. Câmera de ré. Bom, a câmera de ré desse carro aqui, ela é muito boa, tem uma resolução. Essa câmera é muito boa para ver durante o dia. Só que mais um ponto que eu nunca vi ninguém falar é sobre usar a câmera durante a noite. Não necessariamente o problema é na câmera, mas a luz de ré desse carro é muito fraca. Então, se você tá num lugar escuro, muito escuro, você não consegue enxergar nada durante a noite. Então, às vezes você pisa na luz de freio aqui, e a luz de freio consegue iluminar melhor do que a luz de ré. Então, isso é mais uma coisinha assim, um detalhezinho que eu nunca vi ninguém falar, mas que é bem ruim você manobrar ele no escuro. Mas tirando isso, a câmera de ré ajuda demais. Inclusive eu já fiz várias manobras aqui em lugares apertados, às vezes em estacionamento de shopping, e algumas pessoas às vezes começavam a buzinar, achando que ia bater, e eu tava vendo claramente aqui, conseguia fazer a manobra no melhor espaço possível, sem precisar ficar indo e voltando várias vezes, porque realmente o conjunto do sensor e a câmera de ré é muito boa. Cara, outra coisa falando aqui dentro desse carro é o conforto. Muita gente fala que não tem espaço, esse carro não tem muito espaço interno. Bom, eu acho que o espaço desse carro ele tá mais voltado para os bancos aqui da frente. Então, eu entrei em outros carros, eu acho que esse aqui é o que tem um espaço melhor aqui para as pernas, aqui na parte de baixo, para não ficar encostando com a perna muito aqui nesse console central. Eu não sou um cara muito pequeno também, então antes eu andava no Onix. O Onix também tinha um espaço relativamente bom para o motorista, e eu acho que esse carro aqui é um espaço ainda melhor. Os bancos desse carro são muito confortáveis. Eu já fiz viagens muito longas aí, rodando às vezes 1000 quilômetros em um dia. Foi até a Argentina com esse carro e voltou. E às vezes eu passava o dia todo dirigindo e saía do carro sem dor nas costas, sem desconforto, sem nada, porque esses bancos aqui, eles não são aqueles bancos moles, tipo bancos da Honda, por exemplo, que são bem moles, eles são mais firmes, porém ainda assim eles são extremamente confortáveis, principalmente para fazer viagens longas. Então, como meu objetivo com esse carro é fazer esse tipo de viagem, de expedição, foi por isso que eu gostei muito desse carro. O conforto que ele tem aqui dentro é muito bom, tanto o conforto acústico, filtrando os sons que vêm do lado de fora, apesar de que esse carro, pela aerodinâmica que ele tem, quando você está com os vidros fechados aí em alta velocidade, ele faz bastante barulho de vento, você consegue ouvir o barulho do vento. Não é algo que chega a incomodar, mas comparado com outros carros que eu já tive, esse daqui ele faz bastante barulho. Voltando, não é algo que me incomoda, mas eu consigo ouvir. Mas sobre conforto, esse carro tem retrovisor eletrocrômico. Isso aqui é um item que eu nunca tive no carro e realmente faz uma boa diferença. Você não leva mais luz alta na cara de quem tá vindo atrás. Porém, obviamente, o espaço no banco de trás não é o mesmo que da frente. Só que, claro, é um SUV compacto. Acho que talvez tenha outros que tenham um pouco mais espaço. Mas já andei com 4 adultos dentro do carro e foi tranquilo. Ninguém ficou reclamando ou ficou em alguma posição ruim. O som desse carro ele não é assinado, mas ele é muito bom. Tem 6 caixas de som, são 2 aqui nas portas, 2 atrás e mais 2 aqui na frente. Então a qualidade sonora desse carro é muito boa, não tenho o que reclamar. Outra coisa sobre o ar-condicionado é que ele, além de ser automático, ele gela muito bem, ele chega na temperatura rapidamente, e o conforto térmico aqui dentro também desse carro também é muito bom. Em outros carros que eu já tive carro com banco de couro, por exemplo. Minha esposa principalmente, às vezes entrava no carro de shorts ou alguma coisa assim, e quando sentava, colocava as pernas aqui e queimava as pernas de tão quente. E esse banco aqui, parece que ele não retém tanto calor quanto outros bancos. E outra coisa desse carro que faz muita diferença é a segurança dele. A segurança desse carro também é excelente. Ele tem 7 airbags, então além dos airbags obrigatórios, ele tem mais aqui no pé do motorista, os de janela. Como eu já falei, a parte do 4x4 também
auxilia bastante na segurança, na estabilidade do veículo. Como ele está sempre no automático, não tem como colocar em 4x2 esse carro. Ele vai estar sempre buscando a melhor configuração. Então, em qualquer necessidade, ele vai ativar as rodas traseiras também. Por padrão, ele é só tração dianteira. Quando tem necessidade, ele ativa a tração traseira. Você tem aqui o controle de tração e estabilidade, que dá para desabilitar. Apertando uma vez, você desliga o controle de tração. Apertando e segurando, você desliga o controle de estabilidade também. Esse controle de tração e estabilidade, ele não desliga 100%. E essa é uma questão que é mais uns pênaltis desse carro. Mas hoje em dia, acho que todos os carros, mesmo 4x4, estão vindo dessa forma. Até os 4x2, todos que permitem você desligar o controle de tração, ele não desliga totalmente. Ele ainda mantém algumas coisas habilitadas, né? Até um certo nível de liberdade no carro. Só que isso atrapalha um pouco no off-road, tá? Principalmente em lugares inclinados. Quando você está subindo alguma coisa muito inclinada, você precisa de potência, o carro não deixa desenvolver potência. Ele dá uma segurada na tração, principalmente quando ele detecta isso, que você está com o carro num lugar com inclinação muito alta. Então, principalmente o pessoal que tenta andar com ele em duna, por exemplo, sofre bastante com isso, porque ele chega a certo ponto e ele corta a potência. Mesmo que o motor seja forte e tenha potência suficiente para manter o carro, ele ainda assim entra e tira toda a potência. Bom, eu dei foco principalmente nas coisas que eu gostaria que ele melhorasse nesses aspectos, porque se ele melhorar nesses aspectos, eu tenho certeza que não vai ter nenhum carro para bater esse daqui, porque tudo que ele entrega, pelo valor que ele entrega, claro que não é um carro barato hoje, não é um carro barato de manter, a manutenção dele não é barata. Eu comprei esse carro zero já pensando na manutenção dele, principalmente porque as peças de manutenção do 4x4 são muito caras. Eu posso dizer isso porque esse carro já teve alguns problemas e passou na concessionária por algum desses problemas. Eles resolveram tudo na garantia. Eu posso colocar fotos ali de manutenção que foi feita na tração traseira do carro. Tudo foi resolvido pela garantia, porém o serviço que foi feito foi emitido nota fiscal de tudo que foi trocado e eu recebi essas notas fiscais também. O problema que teve não foi um problema muito grave, foi um vazamento, apenas um vazamento do retentor ali, do diferencial traseiro. Só que um kit de retentor, por exemplo, do diferencial traseiro, mais acho que um semi-eixo, é um kit que só vende completo ali, sem a mão de obra já foi R$4.000. Então, como eu estava na garantia, eu não paguei por isso, mas dá para ver que o carro tem um custo bem alto aí para fazer esse tipo de manutenção. Isso porque não teve nenhuma quebra, né? Foi apenas um vazamento de retentor ali que teve que ser trocado uns 4 retentores ali de cada eixo, alguma coisa assim. Isso não me foi explicado na época, porque na verdade eu estava prestes a fazer uma viagem longa, e aí a concessionária pegou o diferencial traseiro inteiro de um carro de test drive lá, e colocou no meu carro, e a manutenção foi feita depois nesse outro carro. Então eu não sei exatamente aliás, eu não sei exatamente como foi feito o serviço, mas eu recebi as notas fiscais das peças que foram trocadas. Mas então, eu foquei em falar as partes negativas desse carro, porque quem vai comprar esse carro tá ciente dos detalhes que esse carro tem, porque carro nenhum é perfeito, mas as coisas boas desse carro são muito melhores do que esses problemas que ele tem. Então, o que eu posso dizer é que o desempenho dele é muito bom, é muito satisfatório dirigir esse carro, o conforto da suspensão é espetacular, ele tem uma suspensão muito mais suave do que outros SUVs. Para algumas pessoas, talvez pode ser que não gostem, porque gostam de carro mais firme e gostem de correr mais, por exemplo, andar mais na estrada. Para essas pessoas talvez isso não vai ser bom, porque o carro, apesar de ser muito seguro e confortável, ele não é um carro de corrida, então ele em curvas ele não vai ser igual um hatch, por exemplo, ou um carro esportivo, mas ele vai ser muito seguro e vai ter muita potência por causa do tamanho e do peso dele. Então, em termos de conforto, cara, a chave presencial também é um item muito bom de conforto. Você não precisa ficar colocando chave, tira a chave. Eu tava com a chave no bolso, por exemplo, até agora. Poderia ter continuado com a chave no bolso. Sai do carro, trava o carro pela porta. Você não precisa ficar andando com a chave. Isso às vezes pode gerar algum transtorno para quem não tá acostumado, por exemplo. Às vezes eu resolvo tirar a chave do bolso, deixar aqui no carro, e aí quando eu vejo, eu tô saindo e a chave ficou aqui dentro, ou vice-versa. Às vezes eu tô indo pro carro, esqueci de pegar a chave, justamente por causa disso. Então, para quem tá pensando em comprar esse carro, eu digo que não escuta as pessoas que estão falando, que falam mal, porque todas as pessoas que falam mal do Jeep Renegade nunca entraram, nunca dirigiram e nunca tiveram um carro desse. Porque quem entra num carro desse aqui sabe que ele é muito bom. Então faça um test drive,
ande com o carro, sinta tudo isso que eu falei, esses detalhes que eu comentei, preste atenção no consumo. E se você gostou do carro, seja feliz, compre porque o carro é muito bom mesmo. Bom, essa foi a minha opinião de dono do carro. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, manda para alguém que está querendo comprar o Renegade. E só compre essa versão 4x4 Trailhawk se você realmente procura fazer esse tipo de aventura. Senão eu acho que para a maioria das pessoas a versão 4x2 pode ser melhor por causa do consumo e por outras questões a mais. Mas se você gosta de fazer viagens por terra, se você gosta de acampamento, gosta de chegar em lugares que outros carros 4x2 não permitam, esse carro aqui é muito bom, tá? Claro, ele não é um carro para você fazer trilha, para você jogar ele no atoleiro, numa valeta e querer fazer loucura com o carro. Mas se você tiver cuidado, você consegue chegar em vários lugares que vocês vão ver nos vídeos desse canal. Então não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. E é isso aí, valeu!